para estarmos juntos meditando na palavra de Deus e adorando ao nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Silas Paulo de Souza, toda a sua família. Conversei com ele hoje, disse que estava subindo para cá, e eu louvo a Deus pela vida do pastor Silas. Eu, na verdade, não sei como ele consegue suportar toda a carga que está sobre os ombros dele, irmão. Temos que orar bastante por ele. O pastor Silas não para, irmãos. Aqui, acolá. Essa semana passada nós tivemos várias reuniões acertando assuntos da obra de Deus, e o tempo inteiro o pastor está preocupado com a igreja, com o rebanho. Eu louvo a Deus pela vida dele. Louvo a Deus também pela vida do pastor Amado, que aqui está nesta noite, sua família. E louvando a Deus pela vida do pastor Amado, eu quero incluir todos os pastores, obreiros aqui de Tangará da Serra, amigos, companheiros, que sempre têm nos recebido de uma maneira muito dócil, muito amorosa, de maneira que não temos palavras para agradecermos aos irmãos. Muito feliz por poder fazer parte desse trabalho da Tarde da Vitória, encerramento do ano, essa grande confraternização. Quando me ligaram convidando para eu estar aqui, eu realmente fiquei muito feliz mesmo. Estou bastante agradecido. Quero parabenizar a cada irmão que de uma maneira direta ou indireta está trabalhando nesse departamento. Os irmãos da Salutar, estivemos lá um tempo atrás. Glória a Deus pela vida de vocês. Irmão Jonas, que está me acompanhando. Que o Senhor recompense a cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Eu sei, irmãos, que o tema desse trabalho está lá em Romanos 8:38. Ali está o tema: nada nos separará do amor de Cristo. E algumas pessoas até talvez tenham um pouco de dificuldade, irmãos, em entender o que a Bíblia está dizendo ali, e essa realidade que está ali expressa. O que o apóstolo Paulo está tentando dizer, e se o Senhor permitir, é o que eu vou pregar amanhã, se Jesus não voltar daqui até lá, é que existem algumas coisas que as pessoas imaginam que podem nos separar da presença de Deus, do amor de Deus, mas ele vai deixar claro nesse texto, nesse cântico de vitória, que essas coisas não conseguem. Mas há algo, irmãos, que nos afasta da presença de Deus, e este algo é uma pessoa, e esta pessoa somos nós mesmos. Somente eu tenho poder para me afastar da presença de Deus. E é muito preocupante quando um crente começa a ter declínio espiritual, quando um crente já não tem mais prazer em estar na casa do Senhor, vir adorar a Deus, cooperar naquilo que ele foi convidado a estar cooperando. E a gente percebe alguns crentes que começam a declinar, a se afastar da presença de Deus, a deixar a oração de lado, a leitura da Bíblia, o jejum, e daí um pouco, irmãos, esse irmão enfraquece, e depois que enfraquece, acaba se afastando da presença de Deus. Quando a gente vai tentar aconselhar, muitos deles querem jogar culpa numa série de coisas, jogar culpa numa série de pessoas, mas o responsável pela manutenção da nossa vida espiritual somos nós mesmos. O pastor Bill Burkett, agora já está em memória, ele uma vez me disse algo muito sério. Ele me disse que um homem que anda na presença de Deus não tem força para pecar. O homem só consegue pecar quando ele se afasta da comunhão que ele deve estar com Deus. E a gente conversou bastante, citando o nome de muitos vultos americanos, que foram homens que estremeceram grandes plateias, mas que o final de suas histórias não foram tão brilhantes como o princípio. Ele disse: a maioria desses homens eu conheci desde o começo, foram grandes homens de Deus, até que as grandes agendas, as muitas ocupações, o acúmulo de dinheiro fez com que essas pessoas perdessem o tempo para estar na presença de Deus. E a partir do momento que você se afasta desta presença, amados irmãos, você perde força para servir ao Senhor. Nós temos que preocupar com isso, irmão, porque grandes homens na Bíblia Sagrada se afastaram de Deus e falharam na fé, porque preferiram, irmãos, dar conforto à sua carne, dar conforto ao seu próprio eu, do que estar guerreando na presença do Senhor. E isso eu estou dizendo porque eu sei muito bem
a natureza e a categoria de pessoa que Deus chama para trabalhar na tarde da vitória. Deus não chama, irmão, pessoas para estar de braços cruzados. Deus não chama quem gosta de comer demais, quem gosta de dormir demais. Deus chama guerreiros. Deus chama homens e mulheres que estão dispostos a orar, a jejuar, a pôr a boca no pó, a sacrificar a sua vida, para que através da sua vida o Senhor possa fazer uma grande obra. Mas, queridos irmãos, eu não posso ser desobediente à orientação de Deus nesta noite. E eu vou convidar aos irmãos a abrir a Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Eu vim nesta noite pregar sobre renovo de Deus para a sua vida. Quando a irmã Rosilene cantou aqui perguntando quem queria renovo, o Senhor estava dizendo: é isso que eu te trouxe para pregar nesta noite. Quando as irmãs pregaram aqui que aquilo que você perdeu, Deus vai restituir, irmãos, eu me alegrei, porque é isso que Deus me trouxe aqui para falar nesta noite. É noite de nós, irmãos, tomarmos uma nova atitude, é noite de tomarmos um novo fôlego, é noite de sairmos daqui diferentes, porque o Senhor nos escolheu para a batalha. O Senhor nos escolheu para a batalha. Capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. Sei que quase todos os irmãos aqui conhecem muito bem essa história bíblica. A visão de um vale de ossos. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que viva. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei para a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu Espírito, e viverei, e vos porei na vossa terra, e saberei que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Amém. Queridos irmãos, esta passagem bíblica é bastante conhecida. Ela está registrando um período da história de Israel em que o Senhor Deus vai fazer uma promessa de restauração e de restituição.
De todas as nações da terra, Deus escolheu a nação de Israel para representar o seu nome, para ir adiante da sua face e para testemunhar a todos os povos a grande salvação no Senhor. Israel, irmãos, foi um grande instrumento de Deus. A ela Deus fez promessa, e a esta nação Deus deu vitórias, irmãos, que muitas mentes nunca conseguiram compreender, porque era a mão do próprio Deus que estava trabalhando em favor do seu povo. Esse povo viveu períodos de prosperidade, períodos também, irmãos, de grande escassez. Esse povo teve períodos de grande elevo espiritual, mas também teve período de grandes falências espirituais. Cada vez que esse povo se achegava ao Senhor, Deus fazia concerto com eles, Deus estendia suas mãos, Deus ordenava a sua bênção, e não havia ninguém que podia, irmãos, com o povo de Deus, porque Deus se responsabilizava em garantir-lhes a vitória. Mas a cada vez que esse povo falhava espiritualmente, que esse povo se afastava da presença do seu Deus, o Senhor permitia o castigo, o Senhor permitia o juízo, o Senhor permitia a peste, o Senhor permitia, irmãos, a mortandade, para que esse povo entendesse que foram chamados para dependerem exclusivamente do Senhor Deus. Deus é um Pai amoroso que tem prazer em sustentar e abençoar os seus filhos. Por isso nenhum de nós podemos deixar nenhum momento que o nosso eu, que a nossa arrogância, que a nossa prepotência, que as nossas capacitações pessoais nos façam entender ou nos iludam ao ponto de dizer a nós que nós não dependemos de Deus. Se estamos vivos, se caminhamos, se temos saúde, se estamos doentes, se temos dinheiro, se estamos passando necessidade, é porque há um Deus no céu que tem o controle remoto na mão e que está conduzindo a nossa vida, e tudo quanto Deus faz é para que estejamos continuamente na sua presença e debaixo da sua dependência. O texto de Ezequiel 37, ele deve ser analisado dentro de pelo menos duas visões de interpretação. Uma delas que chamamos de interpretação profética, e a outra que chamamos de interpretação escatológica. Não é sobre a escatológica que eu gostaria de dizer nesta noite, mas escatologicamente falando, aqui a Bíblia Sagrada está demonstrando o momento que a nação de Israel ia ser desfeita, ela seria espalhada pela face da terra, ela viveria peregrina em todos os cantos, sendo humilhada, porque rejeitaram a presença de Deus, porque rejeitaram os preceitos do Senhor. E isso começou a acontecer em algumas diásporas que a nação sofreu, como a sua ida para a Babilônia debaixo da mão de Nabucodonosor. Mas efetivamente essa nação veio a tornar-se um espalhamento sobre a face da terra, quando Jerusalém foi destruída no ano 70 da era cristã, e os judeus foram espalhados para todos os cantos da face da terra. A partir do momento que esse povo morreu na presença de Deus, eles se tornaram de maneira escatológica esse vale de ossos secos. A partir do momento que eles foram se espalhando, eram cadáveres que estavam indo para diversas partes. Quem já estudou sobre a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial sabe muito bem que eles espalhavam ossos daquele grande esqueleto. O esqueleto aqui representa a família, o papai e a mamãe, e os filhos foram levados para um lugar distante, foram levados para a Alemanha, e lá debaixo do nazismo, o Hitler mandava os seus algozes e pegava o pai e levava para esta prisão, e levava a mãe para aquela outra prisão, e levava os filhos para aquela outra prisão, de maneira que ossos se separavam dos seus próprios ossos, as famílias eram desfaceladas, sem esperança de algum dia revê-los novamente. Há um grupo de cantores americanos que viveu, essa mulher viveu no nazismo lá na Alemanha, e ela e a sua mãe são sobreviventes, mas os irmãos dela nunca mais viram, mas o pai nunca mais viu, só sobraram as duas, irmãos, porque conseguiram asilo em outro país. Isto representava os ossos sendo espalhados ao longo, e ali cada osso constituiu outra família, e ali cada osso começou a crescer. Mas Deus havia dito que chegaria um
momento que o Espírito de Deus passearia nos quatro cantos da terra e que a palavra de Deus alcançaria estas pessoas nessa situação, e que Deus ia começar a juntar osso com osso, e que Deus ia começar a restituir famílias judias na face da terra. E nós sabemos muito bem, para resumir esta parte, o que aconteceu em 14 de maio de 1948, quando a ONU se reuniu para decidir se esse vale de ossos secos espalhados ao longo da face da terra voltaria a ser um corpo, voltaria a ser uma nação. E nós sabemos que estava empate, e o último a votar foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, com o voto de Minerva. Ele bateu o martelo dizendo sim, e a partir desse momento o reboliço de Deus começou a acontecer nos quatro cantos da terra. Quem é daquela época, quem conhece a história, sabe que foi um grande mover, porque as companhias aéreas não pegavam mais passageiros avulsos, porque os judeus fretavam os aviões fechados e começavam a colocar, encher de judeu, e voltando para a pátria, e voltando para a pátria. A partir do momento que essa nação chegou a Israel novamente, eles são agora um corpo edificado, mas eles ainda são um corpo inerte. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ainda não desceu sobre esta nação. É porque o Espírito Santo hoje trabalha na igreja, ajuda a igreja, ele é o paráclito da igreja. Mas quando a igreja for arrebatada e contar o último dia da grande tribulação, o Espírito Santo vai cair novamente sobre a nação de Israel, e eles tornarão novamente o exército da presença do Senhor. Mas, amados irmãos, de maneira profética, esse texto também precisa ser entendido. Na verdade, o que está sendo dito aqui é uma história que deve ser vista de maneira literal, para que se possa entender o lado profético dela. O que Deus aqui está querendo dizer, chamando Israel de seu exército, como lemos nesta noite, chamando Israel do povo que batalha pelo nome de Jeová, e que Jeová Jiré, e Jeová Tsabaoth é aquele que vai na frente. O que Deus aqui quer dizer é que esse povo guerreiro experimentou muitas vitórias, e não eram vitórias experimentadas todas as vezes, porque eles saíam com 10 mil para lutar quem vinha com somente 1.000. Eram vitórias que eles saíam com 10 mil para vencer quem vinha com 70, com 80, com 100 mil pessoas, mas Deus dava vitória. Eram vitórias que eles colocavam a mão na batalha, mas eram vitórias que nem a mão colocavam, como aconteceu com Senaqueribe, em que o anjo do Senhor numa noite só derrubou 185 mil soldados assírios. Eram batalhas como Gideão enfrentou, que ele não precisou pegar na espada, ele só quebrou o cântaro com a tocha e tocou a buzina, porque a vitória de Deus já estava lá, porque nosso Deus é o Deus da vitória. O que Deus queria deixar claro aqui de maneira literal é que quando o povo ia para a batalha em nome de Deus, Deus ia com aquele povo representado na Arca da Aliança. E quando eles entravam na batalha, Deus desbaratava o povo, porque Deus é Senhor de guerra. A Bíblia diz: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Mas o que aconteceu é que esse povo começou a idolatrar a Arca da Aliança e achar que a presença de Deus estava condicionada a um objeto de ouro, pelo menos revestido de ouro, e não a um padrão de vida. A presença de Deus, irmãos, não está ligada a um templo. A presença de Deus não está ligada a uma arca com querubins em cima dela. Não adianta ter a Arca da Aliança e não ter comunhão com Deus. A presença de Deus, na verdade, ela está ligada à comunhão que eu tenho com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Por isso muitas pessoas não entendem. Quando Zorobabel construiu o segundo templo, a Arca da Aliança já havia desaparecido. Quando inauguraram aquela casa feita de madeiras trazida do monte, e alguém que tinha visto o templo que Salomão construiu e via aquela casa, achava ela nada
vão. E então Deus abriu a boca do profeta Ageu, e ele disse: quem é de vós que é ficado e que viu esta casa na sua primeira glória, e a vê agora, não é esta como nada comparada com aquela, mas assim diz o Senhor Jeová: a glória da última casa será maior do que a primeira, e nesse lugar eu darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Aquela casa não tinha a arca da aliança, mas tinha comunhão com Deus. E enquanto a comunhão com Deus, a presença de Deus, enquanto a comunhão com Deus, a glória de Deus, enquanto a comunhão com Deus, a trabalhar de Deus, enquanto a comunhão com Deus, a milagre de Deus. Eles perderam a comunhão, pastor amado, mas não tinham perdido ainda a arca. E disseram: vamos para a batalha, e mais uma vez vamos vencer. Mas eles levaram a arca da aliança, mas o Deus da arca da aliança não foi com eles. E naquela batalha eles perderam. E naquela batalha a arca se foi. E naquela batalha eles morreram. Porque se Deus não vai, a derrota é certa. E porque se não há comunhão, Deus não anda no meio. Deus não anda no meio de sujeira. Deus não anda no meio de pecado. Deus não anda no meio de vaidade. Deus não anda no meio de fofoca. Deus não anda no meio de mexerico. Deus não anda no meio de contenda. Deus é santo. Deus anda no meio dos louvores, dos louvores, dos louvores. Caíram naquela batalha e morreram. Quando morreram, com certeza o exército inimigo tomou os despojos, as joias, as ferramentas, as armas, os alimentos, e ali ficou aquele tanto de morto naquele vale. Depois de mortos que entraram em decomposição, os chacais, os lobos, os cachorros do mato vinham comer a carne daqueles corpos. E aí um cachorro pegava o braço de um aqui e ia comer lá, pegava a perna de outro ali e vinha comer aqui, pegava a costela de outra ali e ia comer lá. E os ossos literalmente começou a se espalhar no meio daquele vale, porque cada um ia arrastando para um lado. E o tempo passou, e esses ossos estavam sequíssimos. E a culpa não era de Deus, a culpa era deles mesmos. E é isso que eu quero falar nesta noite, pastor. A culpa de alguém se afastar de Deus não é de Deus, é de quem se afasta. Não é do diabo, é de quem se afasta. Não é da luta, da tribulação, da morte, da perseguição, não. É de quem se afasta. E agora, Deus toma o profeta Ezequiel e leva ele na visão a este vale. E quando se trata de visão espiritual, é preciso entender que quando você está passando por esse processo, suas limitações de mente elas são tiradas. Deus não precisa falar com você de uma visão para te fazer entender a voz dele. Você não tem limitação de mente. Você olha e só de olhar você entende tudo que Deus está falando. Ezequiel está olhando o vale e automaticamente ele entende: esse povo é culpado pelo que está acontecendo. Quem mandou eles perder a comunhão com Deus? Quem mandou eles confiar na arca e deixar de confiar em Deus? Quem mandou que ir para a batalha despreparado diante de Deus, despido diante de Deus? Agora morreram? Bem feito para eles. Foi a escolha que eles tomaram para a vida deles. Na mente de Ezequiel ele dizia: bem feito, eles estão recebendo o que eles merecem receber. Mas quando alguém acha que não tem mais jeito para nós, Deus olha para esta pessoa e diz assim: filho do homem, poderão viver esses ossos? Filho do homem, sabendo o estado que está e o motivo pelo qual está assim, você acha que ainda há chance para este aí? E aí ele diz assim ao Senhor: como ele está nesse êxtase espiritual, ele sabe que tem jeito. Ele diz: Senhor Jeová, tu o sabes. Ou seja, depende da tua vontade. Se for da tua vontade, ele volta. Mas também se não for da tua vontade, ele não volta. E Deus faz ele entender que é a vontade de Deus restaurar aquele vale, restaurar a nação para si. E então
ele vai dizer duas coisas, irmãos, que Deus faz para trabalhar na restauração do seu povo. E essas duas coisas é o poder da palavra e a ação do Espírito. Pela palavra e pelo Espírito o meu vale será restaurado. Você pode dizer comigo? Pela palavra e pelo Espírito o meu vale será restaurado. Mais uma vez, pela palavra e pelo Espírito o meu vale será restaurado. Deus vai dizer ao profeta: então, filho do homem, já que você quer ver o poder que eu tenho para restaurar, profetiza sobre eles e diz assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E é isso que Deus me trouxe aqui nesta noite. Osso seco, escuta a palavra, ouvi a palavra do Senhor. E aí ele diz assim: eu vou enviar sobre vocês nervo, vou enviar sobre vocês carne, vou enviar sobre vocês pele, e vou enviar o meu Espírito. E quando o meu Espírito entrar, vocês vão viver novamente e vão ser novamente um exército poderoso na minha presença. E então, queridos irmãos, o profeta, ele vai obedecer à voz de Deus, e naquele vale ele diz assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: venha sobre vós nervos, cresça sobre vós carne, venha sobre vós pele, para que vocês tenham vida ao vir sobre vós o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que quando a palavra começou a ser anunciada, aí o rebuliço começou a acontecer. O que faz rebuliço no meio da igreja não é grito de pregador, não é visão, irmãos, de pregador vendo o óleo descer, bandeja de ouro. O que faz rebuliço no meio da igreja é a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz, ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Quando ele começou a profetizar, um reboliço começou a acontecer. E a Bíblia diz que osso com osso se juntava, mas cada osso procurava o seu próprio osso, cada um no seu próprio lugar. Eu acho interessante isso aqui, porque dos 206 ossos que tem no corpo humano, o maior é o fêmur, que é esse osso aqui da perna, mas os 3 menores estão dentro do ouvido, que é a bigorna, o martelo e o estribo. Desses 3, o estribo é o menor osso do corpo humano. Mas a Bíblia diz assim, pastor, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu imagino que quando ele falou, aquela palavra foi direto no estribo, e disse: vou começar pelo menor, porque Deus começa pelas pequenas coisas. Deus não quer que a gente comece consertando pelas grandes, não. Deus quer que comece pelas pequenas. Alguém diz: ah, mas isso não faz diferença, isso não tem nada a ver. Você que pensa, Deus se preocupa até com fios de cabelos. A Bíblia diz: você não pode tornar um fio da tua cabeça branco nem preto. Se você pintou um fio de cabelo, Deus já está preocupado, porque não te autoriza a fazer isso. Agora, e vai na frente do espelho e fica arrancando os cabelos brancos assim, já viu? Tem gente que faz isso aí, não tem? Olha aqui para mim, para eu ver se tem. É? A Bíblia diz que você não tem poder para tirar um fio de cabelo da tua cabeça, porque está contado diante de Deus. Ah, pastor, mas está branco, eu vou tirar ele. Não tira, irmão, está contado diante de Deus. A palavra foi lá no estribo. Pum. Quando pegou o estribo, ele diz assim: sozinho eu não faço verão, sozinho eu não consigo fazer nada, porque tem gente que quer fazer tudo sozinho. Ele acha que sozinho ele faz tudo, e que sem ele ninguém faz nada. Não, irmão, sozinho ninguém consegue nada. Quando bateu no estribo, ele disse: sozinho eu não faço nada, mas se eu pegar o martelo daqui e a bigorna daqui, nós 3 conseguimos ouvir.
disse assim: se já pode ouvir, eu posso mandar fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí, irmão, só era osso cruzando naquele bar. Quando o profeta olhou, irmão, não tinha um osso fora do lugar. Porque Deus conhece o lugar de cada coisa, pastor. E para cada um Deus tem um lugar próprio. Não adianta alguém querer ser o vice-presidente nessa época, porque o lugar é dele, Deus conhece. Nem ser, irmãos, o presidente da igreja, porque Deus já sabe quem tem o lugar dele. E se Deus te chamou para limpar o banheiro, não queira limpar a escada, porque o teu lugar no banheiro não é na escada. E se Deus falou que você vai ser a segunda regente, não é a primeira, não queira ser a primeira, vai ser a segunda, porque Deus sabe o lugar de cada um. E o corpo só funciona quando cada um está no seu devido lugar. Quando ele olhou, pastor, cada coisa no seu lugar, os esqueletinhos, tudo bonitinho. Mas Deus, irmãos, não chamou esqueleto para trabalhar na obra dele. Deus chamou homens e mulheres. O esqueleto está montado, mas para Deus o esqueleto não serve. Aí a Bíblia diz que começou a crescer no esqueleto nervos, e os nervos começou a crescer no meio daqueles ossos, por cima daqueles ossos. E de repente, quando Ezequiel dá uma olhada por cima do esqueleto, agora está cheio de nervo. Esqueleto tudo com os nervinhos, cada nervo no seu lugar. Eu imagino que eles davam umas mexidas do dedo assim, umas esticadas na perna, assim, para Jeová dizer: da nossa parte aqui já está tudo certo. Mas Deus também não chamou só esqueleto com nervos. Deus chamou homens e mulheres que queiram ser exército. E quando ele olhou, começou a vir carne. E aí carne começou a cobrir aquele nervo. Carne para cá, carne para cá, carne para lá. De repente, quando olhou, os esqueletos estavam tudo cheio de carne. E Ezequiel olhou aquilo, por cima dos ossos nervos, por cima do nervo a carne. E quando ele começou a olhar, começou a vir pele. E a pele começou a cobrir o corpo inteiro. E de repente, quando Ezequiel olhou, eram pessoas perfeitas, deitadas uma ao lado da outra. Mas eram pessoas inertes. Porque enquanto o Espírito não entra, você pode ter forma, mas você não tem vida. E é por isso que eu estou pregando sobre: pela palavra e pelo Espírito meu vale vai ser restaurado. A palavra, ela forma. A palavra, ela molda. A palavra diz como a mulher se veste quando o homem se veste. A palavra diz como a mulher se ornamenta, como o homem se ornamenta. A palavra diz o que é lícito e o que convém, e o que não convém, e o que também não é lícito. A palavra, ela vai dando forma. Só que a vida vem pelo Espírito de Deus. E o que acontece quando o Espírito de Deus não tem lugar, é que há algo chamado de formalismo. Formalismo tem prejudicado muito as nossas igrejas. O crente formal é aquele que não quer mais ter comunhão e ser um instrumento na mão do Espírito Santo. Porque ele olha para o seu exterior e ele diz: não, mas eu já ando no padrão, eu já estou preenchendo os requisitos. Mas Deus não usa formalista, Deus usa soldados na sua batalha. E o crente formalista, ele é muito perigoso, porque ele tem reações que só são controladas pela pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Sabe quem freia a nossa boca para não falar tudo que a gente tem vontade de falar? O Espírito Santo. Sabe quem freia os nossos olhos para não olhar aquilo que não nos convém olhar? O Espírito Santo. Sabe quem tapa os nossos ouvidos para não ouvir o que não edifica? O Espírito Santo. Sabe quem nos faz viver a vontade de Deus? O Espírito Santo. Por isso, se a gente não tem o Espírito, a gente pode ver uma dessas etapas. Você pode ser um crente esqueleto na casa de Deus. Sabe aquele crente que já está parado há tanto tempo, que você olha para ele e já está assim, ó. Ele já morreu tem tempo, só esqueceu de cair. Você olha para ele e já tem hora. O esqueleto não mexe, o esqueleto não ora, o esqueleto não faz visita.
O esqueleto não canta, não prega, não dá glória a Deus. O esqueleto, ele fica aí, ele ocupa lugar. Mas o segundo perigo é quando vem os nervos. E o crente formalista, se ele não tiver o espírito para dominar a vida dele, ele vira crente nervoso. Ele grita demais em casa, ele bate nos filhos de maneira que a lei não permite. Ele pega o cabelo do filho e sai arrastando assim, agora. Fala palavras de maldição para o seu filho. O crente nervoso, se você não dá a paz do Senhor para ele direitinho, nem na igreja ele volta mais. Se ouvir que o irmão falou dele, ele vai lá tirar satisfação, ao invés de orar: Senhor, abençoa o meu inimigo. E Deus não usa crente nervoso, Deus usa crente santo. Mas talvez você entre na terceira categoria, que depois dos nervos vier a carne, aí vira crente carnal, só gosta da coisa da carne. Para a oração ele não vem, mas se fizer o jantar de confraternização, ele vem, traz a avó, a tia, o sobrinho, o papagaio, o cachorro, o gato, o vizinho da esquerda, da direita. Se for para jejuar não dá, mas se for para tomar tereré eu estou pronto, comer churrasco é comigo mesmo. Se for para juntar tesouro no céu não quero, mas se for para desfrutar do tesouro da terra, é isso que a carne gosta. Mas talvez você entra na quarta categoria, e essa é difícil, porque é no momento que vem a pele. E quando está no osso, todo mundo vê que é osso. Quando está no nervo, todo mundo vê que é nervo. Quando está na carne, todo mundo vê que é carne. Mas quando está na pele, que é só aparência, aí a aparência engana muita gente. E aí, quando é a aparência engana. Só não engana quem tem o discernimento do Espírito. O crente de aparência se veste como crente espiritual. Ele dá glória às vezes mais alto do que o crente espiritual, porque ele quer mostrar que ele é espiritual para tentar esconder a sua deficiência. Ele procura fazer obras visíveis porque ele quer ser reconhecido diante da igreja. Mas a Bíblia diz que Deus não aceita a aparência do homem. E quando a gente está nessa situação, é o que Ezequiel olhou e viu e disse: e agora, Senhor, já está tudo bonitinho. Jesus disse para ele assim: só que não tem vida. Bonito por fora não quer dizer bonito por dentro. O pastor Dorival está ali, irmãos, um homem santo que Deus levantou. Eu tenho orado por ele, porque ele está tratando de pessoas que, se você olhar por fora, está bonito, mas estão com a alma morta por lado de dentro. E a gente só descobre essa morte quando começa a ver os sinais da gilete no corpo, as alterações da reação, o desejo do suicídio. Filho de um amigo nosso, amigo muito íntimo, pulou essa semana do 5º andar do prédio onde ele mora. Crente da nossa igreja, está na UTI entre a vida e a morte, porque Deus não deixou ele morrer pulando do 5º andar. Deus está procurando um exército para trabalhar para ele nesta última hora. Um exército que não seja formalista, que não faça para agradar homens, nem porque foi convidado, nem porque ele quer agradar a si mesmo ou desencarregar a sua consciência, não. Um exército que entenda o gemido do Espírito Santo nesta última hora. E é isso aqui que vem acontecendo no texto. Quando você vai ler a palavra Espírito no texto, você vai ver que todas elas, com exceção de uma, pelo menos na minha Bíblia, está com letra minúscula, porque o Espírito com letra minúscula quer falar de vida. Você vai receber vida, você vai receber vida, você vai receber vida, você precisa de vida. Mas quando você lê o final desse contexto, ali vai falar o Espírito com letra maiúscula, porque quando ele entra na tua vida, você se coloca em pé
e se tornam um exército na presença do Senhor Jeová. Nesta noite eu vou finalizar agora. Eu não vim aqui falar da terceira igreja. Existem 3 igrejas, irmãos: a primeira, a segunda e a terceira. Esta igreja aqui onde nós nos reunimos é a terceira igreja. A segunda igreja é a nossa casa, a nossa família. E a primeira igreja sou eu sou o templo do Espírito Santo. A igreja começa em mim, abraça a minha casa, e a minha casa, com a reunião de outras casas, formamos a terceira igreja, que é a grande congregação do Senhor. E alguém ousa dizer: a igreja lá em tal lugar acabou, a igreja em tal lugar morreu. Essa terceira não morre, porque Deus tem sempre o seu remanescente. Ninguém nunca vai conseguir acabar com essa terceira igreja. Mas quando se fala da primeira igreja e da segunda igreja, tem muitas delas que, se já não morreu, estão perto da morte. Se já não faliu, podem estar correndo um sério risco. E é sobre essas que eu vim tratar nesta noite, por ordem de Deus. É sobre você como igreja de Deus. É sobre o vale que você está colocado. E o que eu quero saber, e o que Deus te pergunta nesta noite, é como está você neste vale. Você está como um esqueleto? Você está só nos nervos? Você está só na carne? Você está revestido de peles? Ou você está cheio do Espírito Santo, gerando vida por onde você passa? Eu quero também saber da segunda igreja, porque às vezes você é um instrumento, um soldado de Deus cheio do Espírito, mas talvez tem lá alguém que já caiu tem hora, que já morreu na fé. Talvez você está ganhando tanta alma lá fora, mas está perdendo essas preciosas almas aqui dentro. E Deus requer de você, que você trabalhe com a palavra e pelo poder do Espírito na restauração, tanto do teu vale pessoal como do teu vale familiar. Há pessoas com depressão na tua família, há pessoas desempregadas, há pessoas com matrimônio falidos, há pessoas desesperadas, escravizadas pela droga, pelo crime. Há pessoas, irmãos, que se você buscar estrutura nela, está como esses ossos, está cada pedaço para um lado. Mas Deus está nos dizendo nesta noite, pela palavra e pelo Espírito, o meu vale será restaurado. Se o teu filho está fora da presença de Deus, você vai fazer propósito nesta noite e vai começar a levantar de madrugada e vai lá onde ele estiver dormindo, e você vai colocar a mão na cabeça dele, pela palavra e pelo Espírito, você vai profetizar a restauração dele. Você vai dizer versículos bíblicos como: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você vai orar e vai dizer: Espírito de Deus, eu entrego essa vida na tua mão. Convence, Senhor, do pecado, da justiça, do juízo. Traga para a tua presença. Oh, aleluia. Vamos começar pela primeira igreja agora. Como está você na presença de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã? Você é aquele mesmo crente que era um soldado valente na obra do Senhor? Você é aquela mesma pessoa que orava de madrugada, que comia Bíblia, que evangelizava nas ruas, que fazia jejum na presença do Senhor, que saía cedo para a casa de Deus porque queria adorar ao Senhor, que aqui na igreja chorava, abria a boca. Tem crente que não traz mais lenço, é porque não tem mais lágrima. Mas Deus está perguntando: eu quero restaurar primeiro o teu vale, eu quero trabalhar primeiro em você. Eu estou chamando você nesse congresso porque você está na minha hora.
comigo: o meu vale será restaurado. O meu vale será restaurado pela palavra e pelo Espírito. Vamos nos colocar em pé.